pós-milenismo, amilenismo e pré-milenismo. Essas três posições escatológicas, elas estão relacionadas com Apocalipse capítulo 20. Abre aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então essa passagem bíblica, ela apresenta aqui um reino de Cristo que vai durar 1000 anos. As três posições escatológicas, elas se dividem em relação à realidade dessa profecia ou não. Se ela é uma profecia literal ou se ela é uma profecia alegórica, espiritual. É por isso então que existem as três posições escatológicas. Esse versículo ele vai se desdobrar em várias outras profecias e promessas que ainda precisam se cumprir, ou que podem se cumprir, ou que já estão se cumprindo espiritualmente, como nós temos visto, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do milênio. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Quando a gente fala Apocalipse capítulo 20, não sei se dá para vocês enxergarem aí, imagine isso aqui a linha do tempo, tá bom? Então, o que esse texto está dizendo é que, vamos supor que nós estamos aqui, tá? Igreja. Essa igreja linda aqui que eu estou fazendo. Então aqui é a igreja, tá bom? Nós estamos na igreja. O que essa profecia, o que esse versículo de Apocalipse capítulo 20 está dizendo é que em algum momento Jesus virá e reinará sobre a terra por 1000 anos. 1000 anos, nós chamamos isso de milênio, né? 1000 anos. A grande questão é o seguinte: quando Jesus volta para a terra, Jesus prometeu que vai voltar, né? Ele virá uma segunda vez. Quando ele volta? Ele volta antes do milênio, isso nós chamamos de pré-milênio. Ele volta antes do milênio. Ele volta, alguns dizem, depois do milênio, isso nós chamamos de pós-milênio. E alguns entendem que ele volta depois do milênio, mas que na verdade não há um milênio, é o amilenismo. Então não existe na verdade um milênio literal, isso aqui é uma alegoria, é um símbolo, não é real que ele vai reinar 1000 anos sobre a terra. Nós vamos ver aí então essas três posições escatológicas, mas essa é a questão. Quando Jesus volta, quando vai acontecer a segunda vinda dele? Antes de Apocalipse 20, versículo 4, depois de Apocalipse, ou não vai acontecer de modo literal, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o pós-milenismo. Jesus volta depois do milênio. Ele volta depois desse período aí de 1000 anos, né? De bênção sobre a terra. O pós-milenismo, né? Ele vai entender que o milênio é um período indefinido de tempo. Não significa 1000 anos literais. É um período de tempo muito grande. Nessa era presente. Então o pós-milenismo vai dizer que nessa era presente nós já estamos vivendo o milênio. Aquilo que Apocalipse 20, versículo 4 está dizendo ali como o reino de Cristo. No final desse período então, por meio da ação do Espírito Santo, os crentes eles vão ser estimulados a pregar o Evangelho, eles vão ser impulsionados a pregar o Evangelho, e eles vão sair pregando o Evangelho de um modo como nunca aconteceu. Os crentes eles vão sofrer um avivamento que nunca aconteceu antes na história. E todos os crentes vão sair pregando o Evangelho. E o mundo inteiro vai chegar aí ao conhecimento de Jesus Cristo. Aquela ideia lá de Mateus, né? Então se pregará o Evangelho até o fim, a todas as nações, né? Por que eles entendem isso? Porque eles vão entender que Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o quê? Diz que o Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação. Então na cabeça de um pós-milenista é inconcebível o mundo não se converter. Se o Evangelho é o poder de Deus, então todo o mundo vai se converter. E essa é a doutrina que prega então que todo o mundo um dia vai se converter
E aí quando todo mundo se converteu, ou pelo menos quando todo mundo tiver acesso ao Evangelho, Jesus volta. E o mundo vai desfrutar de um período de paz, de prosperidade, que tende a melhorar cada vez mais, tá? Então, para o pós-milenista, aqueles que acreditam que Jesus vai voltar depois de Apocalipse 20, versículo 4, depois do milênio, o mundo vai passar por uma era dourada, uma era onde tudo vai estar em harmonia, onde não vai mais haver guerra, onde não vai mais haver maldade no mundo, porque o mundo vai ser evangelizado. E o mundo vai ser evangelizado a tal ponto que todo mundo vai conhecer o Senhor Jesus e o mundo vai ficar, então, do jeito que Deus sempre sonhou. O Evangelho vai conseguir promover isso, né? Então, o pós-milenista também, ele entende que depois desse período de transformação do mundo por meio da igreja, Jesus vai voltar. E aí, então, vai ter a ressurreição daqueles que já morreram, o julgamento final, logo que Jesus voltar, né? Não vai ser um negócio que vai demorar muito. Quanto às alianças, né, as promessas que a gente viu, promessa a Abraão de terra, a promessa, né, do trono para Davi, eles vão entender que essas promessas, elas estão sendo cumpridas hoje por meio da igreja. A igreja já está cumprindo isso. A igreja, na verdade, Deus prometeu aquela terra lá para Abraão, mas hoje Deus está dando muito mais terra para o povo de Deus, porque a igreja, na visão do pós-milenismo, é o mesmo que Israel. Israel e igreja, a mesma coisa. Então, uma vez que tem crente espalhado pelo mundo inteiro, Deus já deu mais terra do que ele havia prometido, né? Então, essa posição escatológica ela vai ganhar muita força nos 2 últimos séculos, antes das primeiras guerras mundiais, quando começa a acontecer um monte de avanço tecnológico, então a criação do telefone. O que um pós-milenista pensa? Agora vai ficar mais fácil evangelizar, porque agora eu posso falar com as pessoas, né? Qual que é a grande crise? As 2 guerras mundiais vão abalar um pouco essa doutrina. Por quê? Porque eles estavam entendendo que o mundo estava caminhando a passos largos para a salvação de todos, né? Para um lugar de paz e prosperidade. E aí vem as guerras mundiais que praticamente aniquilam essa posição escatológica. O mundo não está melhorando. Apesar dos avanços tecnológicos, o mundo não está sendo mais evangelizado e o mundo não está melhorando, ele está, pelo contrário, cada vez piorando mais, né? Então, ela vai perder força aí ao longo dos últimos séculos. Esse é o pós-milenismo. Jesus volta depois do milênio, depois que a igreja evangelizar todo mundo, depois que o mundo tiver sido transformado e tivesse um lugar legal, Jesus volta, tá? Para ser coroado rei, e as pessoas ressuscitam, vai haver o juízo final, novo céu e nova terra. Esse é o pós-milenismo.